124. Viver em outro mundo. Capítulo 795. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhados demônios e raça divina finalmente sentiram que algo estava errado. Eles não receberam notícias dos espiões por um par de dias. Embora os soldados de Zhao Ai não tenham recuado, a informação que eles receberam os deixou inquietos. Eles estavam começando a acreditar que a informação era verdade. Se as pessoas do continente Ark realmente migrassem, o que eles fariam? Embora ambos invasores estivessem inquietos, a inquietude sentida pelos demônios era menor comparado à raça divina. Seu objetivo principal era a terra do continente Ark, então mesmo se as pessoas tivessem se mudado, não importava muito. Por outro lado, a raça divina queria as pessoas do continente. Eles viram essa invasão como um ato de vingança. Isso era porque o continente Ark tinha superado eles uma vez. Para os orgulhosos divinos, isso era completamente intolerável. No entanto, a raça divina descobriu que eles não seriam capazes de fazer isso agora. Os demônios estavam constantemente recebendo reforços, com o grande rei demônio vindo em alguns dias. O rei demônio dragão não queria atacar antes que o grande rei demônio chegasse. A situação da raça divina era complexa. Quando eles enviaram as notícias para as raças Pégaso Alado e Bárbaro, eles esperavam que eles enviassem suas elites para lidar com Zhao Ai. Entretanto, eles não pensaram que mesmo que as duas raças tenham dito que eles enviariam pessoas, suas preparações eram muito lentas. Muitos dias se passaram e seu exército ainda precisava chegar. Era muito óbvio que eles estavam atrasando. Isso deixou Thunderen confuso. Ele não conseguia entender por que as duas raças fariam isso. As duas raças realmente sentiram que eles precisavam se vingar contra Zhao Ai, porém, seu ódio para com a raça divina era mais profundo. Estritamente falando, eles não podiam culpar Zhao Ai por matar seu pessoal. Se a raça divina não invadisse o continente Ark, então aquelas pessoas bárbaras e Pégaso Alado não teriam morrido. Suas mortes eram na verdade por causa da raça divina. Thunderen não pensou sobre este ponto. Ele estava pensando como alguém muito acima dos bárbaros e Pégaso Alado. Na sua mente, essas duas raças sempre deveriam obedecer à raça divina. As mortes das duas unidades eram bem merecidas. Eles eram escravos da raça divina. Eles não tinham o direito de guardar rancor da raça divina. Foi por causa desse pensamento que Thunderen calculou mal a reação das duas raças, lhe custando muito tempo no final. Finalmente, Thunderen sentiu que algo estava errado. Depois de uma ordem estrita para as duas raças, o processo de reforço foi um pouco mais rápido. Enquanto isso estava acontecendo, enormes mudanças já aconteciam no continente Ark. Além das bestas mágicas, dificilmente se podia ver algo vivo. Os únicos seres ocupados neste momento eram os mortos-vivos. Zhao Ai sentou no espaço e respirou fundo. Ele finalmente podia respirar com alívio. O continente Ark todo migrou para o espaço. Todos agora estavam seguros. Uma grande preocupação no seu coração foi removida. A única coisa restante para se preocupar era atualizar o espaço, bem como repelir os demônios e a raça divina. As pessoas do continente Ark estavam muito felizes em viver no espaço. O ar do espaço era muito melhor comparado ao continente Ark. O crescimento das plantações também era mais rápido comparado ao continente. Quando os impérios se mudaram para o espaço, suas reservas foram transportadas por Zhao Ai também. Por causa disso, as vidas dos civis eram muito melhores que antes. No passado, os plebeus também estavam preocupados sobre serem incapazes de comer suas refeições. Mas agora eles não precisavam se preocupar com isso. Havia muita terra no espaço, e o rendimento da colheita era muito alto. Adicionalmente, Zhao Ai estava fornecendo comida e roupas para as pessoas. Pode-se dizer que os plebeus já estavam estabelecidos quando se tratava de necessidades e abrigo. Zhao Ai estava atualmente sentado dentro da casa, olhando para as tropas no Império Buda. No entanto, essas tropas não eram as que assediavam os demônios e a raça divina. Depois de transportar suas famílias para o espaço, Zhao Ai fez o exército original descansar para se recuperar. Zhao Ai não estava pensando em deixar os demônios e a raça divina em paz.
Esses dois grupos não vieram com boas intenções. Isso foi especialmente verdade para a raça divina. Seria impossível para Zhao perdoá-los. Ele era diferente das pessoas que migraram para o espaço. Eles já estavam vivendo grandes vidas, pensando que não havia necessidade de lidar com os demônios e a raça divina. Depois que as pessoas do continente Arco se mudaram para o espaço, Zhao finalmente soltou um suspiro de alívio. Quando ele lidasse com os demônios e a raça divina no futuro, ele seria menos reservado em comparação a antes. A esta altura, Zhao estava pensando em como lidar com os dois invasores. Zhao também descobriu que não havia necessidade dele usar os militares do continente. Afinal, as pessoas tinham acabado de se mudar para o espaço por 2 dias. Se Zhao decidisse mobilizá-los mais uma vez, então não haveria sentido em migrá-los. A força militar que Zhao iria depender se originaria de um certo lugar, o campo de gelo do Polo Norte. O campo de gelo do Polo Norte estava completamente ocupado pelos mortos-vivos. Os mortos-vivos propagando lá agora eram apenas mortos-vivos de nível baixo ou criaturas das trevas de nível baixo. Essas coisas não ameaçavam Zhao. O motivo dos homens-fera terem medo do submundo era por causa da névoa negra. A névoa não só era venenosa, também impedia as pessoas de ver através dela. Por causa disso, os homens-fera não foram capazes de ver que os mortos-vivos que estavam indo contra eles eram apenas de nível baixo. E para Zhao, esses mortos-vivos eram fontes de mão de obra muito boas. Essas coisas imediatamente seriam subjugadas pelo espaço, transformando-os no exército de Zhao. Por causa disso, Zhao não planejava enviar mais tropas para o campo de batalha. O continente Ark inteiro tinha se tornado um largo parquinho de Zhao. Ele agora era capaz de lutar da maneira que quisesse. Com sua força atual, ele agora podia lutar contra os demônios e a raça divina. Era hora de descobrir se as táticas de Zhao eram mais fortes comparado aos exércitos da raça divina e demoníaca. Zhao olhou para o acampamento da raça divina e zombou. Agora ele estava pensando sobre como começar a lidar com os demônios e a raça divina. Neste momento, uma voz foi ouvida. Irmão eu posso perguntar uma coisa? Zhao virou sua cabeça para ver Berri. Zhao olhou para Berri e perguntou. Berri? Qual é o problema? Enquanto eu puder fazer, então eu ajudarei você. Afinal, eu sou seu marido. Me diga o que você quer. Berri parecia contente com a resposta de Zhao antes de suspirar e dizer, irmão isso pode soar estranho. Mas eu quero perguntar se você permite que meu povo entre no espaço. Zhao encarou. Ele não pensou que Berri diria isso. Ele se virou para Berri e disse, por que você de repente pensou nisso? Berri olhou para o céu azul externo e disse, irmão nós não podemos ver esse tipo de céu no reino demoníaco. Para os demônios, céus como esse só podem ser encontrados no paraíso. Minha raça súcubo tem um alto status no reino demoníaco, mas aqueles fortes demônios gostam de nos tratar como brinquedos. Se a raça súcubo quiser sobreviver, então elas precisariam se casar com aqueles que têm grande poder. Em troca, nós manteríamos nosso espaço de vida. Nós súcubos não queremos viver assim, mas não existe outra maneira. Irmão seu espaço é enorme. Se existir uma chance, eu quero ter um local para minha família viver. Zhao olhou para o rosto de Berri e sorriu. Não precisa pensar nisso. Isso não é um problema. Enquanto uma oportunidade ocorrer, então eu posso fazer as súcubos do reino demoníaco entrarem no espaço. Mas precisamos considerar onde elas viverão. Nós não podemos fazê-las ficar na casa o tempo todo. Quando Berri ouviu Zhao, ela sorriu antes de dar um beijo no rosto de Zhao. Zhao virou sua cabeça para encontrar os lábios de Berri. Então os dois continuaram o beijo apaixonado no local. Neste momento, a voz de Megan pode ser ouvida. Todos, venham rápido. Existem duas pessoas afetuosas aqui. Então veio os risos das mulheres. Quando Berri ouviu Megan, seu corpo inteiro pulou enquanto olhava para Megan e as outras meninas com o rosto avermelhado. Megan e as meninas foram para o continente Ark do espaço para ver como as pessoas estavam indo. Portanto, Berri tinha confiança para ser ousada. Mas agora ela foi vista pelas meninas. Naturalmente ela ficaria envergonhada. Quando Zhao viu que as meninas haviam voltado, ele sorriu e disse, vocês voltaram. Como está o pessoal? Não teve problemas? Megan fez beicinho e disse, irmão mais velho não mude o tópico.
Você não me beijou desse jeito antes. A resposta de Megan fez as meninas rirem ainda mais alto. Embora Megan estivesse com o rosto vermelho, ela ainda estava rindo. Ela não se importou. Afinal, apenas eles estavam na casa. Shui e Shun, junto com Bloquead e Roquead, saíram para explorar o novo espaço Ark. Esse espaço Ark era onde as pessoas do continente Ark estavam. Zhao Ai tinha oficialmente nomeado como espaço Ark. Além disso, também havia o espaço Homem-Peixe. Naturalmente, era o local onde os homens-peixe viviam. Assim que os dois lugares foram organizados, Zhao Ai sentiu grande alívio. Ele finalmente sentiu como um pássaro voando em um vasto céu. As pessoas do continente Ark se tornaram grilhões que o preveniu de fazer muitas coisas. Haviam os demônios e a raça divina, e mais importante, o reino do cultivo. Agora que o continente Ark estava seguro, Zhao Ai finalmente podia focar seu esforço total em lidar com seus problemas. Viver em outro mundo. Capítulo 796. Megan sentiu que o humor de Zhao Ai tinha melhorado. É por isso que ela fez essa piada. Zhao Ai olhou para Megan e não pôde deixar de rir. Tudo bem, eu vou te dar um como esse. Minha pequena Megan, venha aqui. Então ele abriu seus dois braços na direção de Megan. Megan fez um rosto feio quando disse, não vou abraçar você. Então ela correu enquanto ria como uma garotinha. Vendo Megan correr, Zhao Ai sentiu-se especialmente relaxado. O único sentindo alegria não era apenas ele. Megan e as meninas também estavam sentindo alegria. Quando Zhao Ai pensou nisso, ele finalmente entendeu o que estava acontecendo. Laura e as meninas eram nativas do continente Ark. Além dos membros das suas famílias, elas também tinham amigos e parentes que viviam lá. Embora Zhao Ai tivesse resistido à invasão feita pelos demônios e a raça divina, as meninas ainda se preocupavam com o futuro. Se Zhao Ai não conseguisse resistir um dia, então suas famílias e amigos não teriam boas vidas. Megan e as outras sempre estiveram do lado de Zhao Ai durante a guerra. Por causa disso, elas sabiam em primeira mão quão poderosos os demônios e a raça divina eram. Naturalmente, esse fato deixou-as ainda mais preocupadas. Elas estavam preocupadas com a segurança da sua família e amigos, então como elas poderiam ficar à vontade? Desde que Zhao Ai estava ocupado pensando sobre como lidar com os invasores, ele tinha falhado em notar o humor delas. Mas agora que as pessoas do continente Ark foram para o espaço, não foi só Zhao Ai que sentiu grande alívio. Megan e as meninas sentiram felicidade também, suas preocupações tinham desaparecido no ar. Depois de pensar sobre isso, o coração de Zhao Ai não pode deixar de aquecer. Litsi e as meninas tiveram dificuldades, mas elas ainda colocaram Zhao Ai primeiro em seus corações. Isso tocou o coração de Zhao Ai. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também sentiu culpa. Ele não pensou em como Laura e as meninas se sentiram. Se ele não firmasse sua resolução e transferir as pessoas do continente Ark para o espaço, então ele não teria visto suas expressões felizes de agora. Zhao Ai se levantou e abraçou suas esposas enquanto sussurrava desculpa com uma voz suave. Laura e as meninas eram inteligentes, então elas imediatamente entenderam o que Zhao Ai queria dizer. Elas não podiam culpar Zhao Ai e não disseram nada. Ao invés disso, elas gentilmente seguraram Zhao Ai e o abraçaram forte também. Depois de algum tempo, Zhao Ai disse, eu acabei de discutir com Berry. Se uma oportunidade vier, nós faremos seu povo se mudar para o espaço. Laura e as meninas assentiram. Laura respondeu, certo, o ambiente do reino demoníaco é terrível demais. O espaço é muito melhor em comparação. Por outro lado, irmão Ai, aqueles plebeus não terão problemas com comida mais. Depois de muito tempo, essas pessoas ficarão preguiçosas. Nós devemos lhes dar algo para fazer? Zhao Ai encarou. Então ele disse, certo, isso não seria bom. Você tem alguma ideia? Me diga. Laura sorriu e disse, quais são os motivos de recebermos as pessoas do continente Ark no espaço? Um deles é para reunir o poder da fé enquanto a outra é aumentar nossa força. O ambiente do espaço é muito melhor comparado ao exterior. Não existem desastres naturais aqui e ali e não precisa se preocupar com comida. Se isso continuar, então as pessoas ficariam preguiçosas, então precisamos deixar eles fazerem algo. As principais coisas que precisamos cuidar é da fé e sua força. Quando Zhao Ai ouviu isso, ele respondeu, você quer dizer, nós faremos eles me adorarem como um deus enquanto treina eles em magia e de batalha.
Laura assentiu e disse, neste momento, nós não podemos fazê-los apenas adorar você. Isso é impossível. Pode até fazer eles desgostarem. Portanto, eu tenho pensado numa boa maneira de fazer isso. No espaço Ark, precisamos ter uma projeção em cada cidade, mostrando a luta contra os demônios e a raça divina. O que você acha? Zawai pensou por um momento e disse, isso não seria difícil. Quando formos lutar, nós podemos colocar projeções em cada cidade. Mas isso vai funcionar? Laura estava cheia de confiança. Vai funcionar, definitivamente. Irmão Ai, toda vez que você lutar com seus mortos-vivos, as pessoas com certeza vão comemorar. Meg e as meninas sorriram quando elas ouviram Laura. De fato, elas já tinham discutido isso antes. Fazer as pessoas do continente Ark adorarem Zawai como um deus não seria uma tarefa fácil. Afinal, Zawai era como eles, uma pessoa do continente Ark. Você iria de repente adorar um amigo do seu lado como um deus. Isso seria impossível. Por causa disso, Laura e as meninas decidiram que forçar Zawai como um deus seria impossível. Zawai assentiu e disse, tudo bem, vamos fazer de acordo com seu plano. No entanto, nós precisamos esperar por algum tempo até lutarmos contra os demônios e a raça divina. Ainda existem coisas boas no continente Ark. Eu estava pensando que enquanto eles não atacarem, então nós não faremos o primeiro movimento. Nesse meio tempo, nós vamos lentamente pegar e trazer mais coisas boas para o espaço. O que você acha? Laura sorriu e disse, irmão Ai é realmente louco com dinheiro. Mas se aquelas coisas permanecerem no continente Ark, então elas podem ser usadas pelos demônios e a raça divina. De qualquer forma, as pessoas do continente Ark precisam se adaptar por algum tempo. Também, eu temo que os demônios e a raça divina não esperariam muito tempo. Zawai sorriu e disse, não se preocupe, os demônios e a raça divina devem estar cientes da mudança no continente Ark. Afinal, nós pegamos muitos espiões da última vez. Quando Zawai mudou as pessoas do continente Ark para o espaço, os espiões dos demônios e a raça divina começaram a sair. Naturalmente, aquelas pessoas não iriam ver Zawai cara a cara. Ao invés disso, eles fizeram comentários sarcásticos, dizendo palavras maliciosas sobre Zawai. Seu propósito era parar as pessoas de ouvi-lo. Entretanto, eles subestimaram o controle de Zawai sobre o espaço. Junto com Kair, foi fácil investigar quem essas pessoas eram. No começo, as pessoas do continente Ark não entenderam por que Zawai estava prendendo essas pessoas. Zawai não fez o trabalho desta vez. Ele contratou magos negros do espaço para matar essas pessoas e transformá-los em mortos-vivos avançados antes de lhes perguntar o que eles estavam fazendo. Logo, as pessoas entenderam quem eram aquelas pessoas presas. E das bocas dessas pessoas, parece que os demônios e a raça divina já estavam cientes da migração. No entanto, isso não afetou Zawai. De qualquer maneira, a realocação já estava completa. O próximo passo a considerar era como lidar com os demônios e a raça divina. Laura sorriu e disse, tudo bem, os demônios e a raça divina devem estar ansiosos agora. Mas irmão Ai, como você está planejando lidar com eles? Será como antes? Zawai sorriu levemente e disse, por que não? Você deve saber que estamos apenas enfrentando os touros divinos, os outros 9 continentes ainda precisam aparecer. E agora que o continente Ark foi destruído por nós, que tal nós irmos explorar o reino divino? E se uma oportunidade vier, nós também podemos ir para o reino demoníaco. Vamos ver se eles têm coisas boas que podem atualizar o espaço. Laura assentiu, certo, se nós conseguirmos mais coisas que podem atualizar o espaço, então isso seria ótimo. A coisa mais importante para nós agora é atualizar o espaço. Então se nós encontrarmos o cultivador imortal no futuro, teríamos mais maneiras de nos defender. Zawai assentiu antes de suspirar internamente. Para ser honesto, Zawai estava um pouco triste agora. Era por causa do rancho espacial. Quando ele jogou o jogo antes, ele pode se lembrar que o rancho era capaz de invocar bestas divinas num momento mais tarde. Por exemplo, ele pode invocar os 9 dragões. O espaço tinha muitas daquelas bestas divinas, e suas forças eram de fato muito fortes. O que entristeceu Zawai era o fato de que essas bestas divinas já deveriam estar disponíveis uma vez que o espaço atingisse o nível 70. Entretanto, eles ainda iriam aparecer. Atualmente,
As criaturas mais fortes no espaço eram aquelas bestas mágicas de nível Deus. Zhao Ai não entendeu por que isso aconteceu ao princípio. Contudo, depois que os cenários do espaço foram introduzidos, Zhao Ai recebeu uma notificação. Desde que o continente Ark era um plano mágico, então as únicas bestas que podem ser compradas eram bestas mágicas e animais normais. Por outro lado, bestas divinas como os 9 dragões eram parte do cenário cultivacional. Isso explica por que eles ainda precisavam ser comprados no rancho. Em outras palavras, se Zhao Ai quisesse criar essas bestas divinas, então ele precisaria estar nos reinos cultivacionais. Neste momento, a única coisa que ele pode criar eram bestas mágicas. Isso deixou Zhao Ai triste. Se ele fosse capaz de conseguir apenas um casal dessas bestas divinas, então não haveria problemas em lidar com os demônios e raça divina. Li Zi se virou para Zhao Ai e disse: nós também podemos usar esse tempo para lentamente habituar as pessoas a tratar o irmão mais velho Ai como um deus. Mas infelizmente, nosso entendimento de poder da fé é muito limitado. Zhao Ai suspirou e disse: não vamos insistir nesse assunto por enquanto. Vamos cuidar dos demônios e da raça divina primeiro. Li Zi, Megan, vocês têm algum plano? Viver em outro mundo. Capítulo 797. Li Zi e Megan tinham uma ótima visão do campo de batalha, algo que Zhao Ai não tinha. Portanto, ele desejava perguntar a Li Zi e Megan sobre esse assunto. Li Zi franziu suas sobrancelhas e disse: irmão mais velho Ai, eu acho que precisamos ter diferentes atitudes ao lidar com os demônios e raça divina. Nós precisamos lutar contra um enquanto seguramos o outro. Zhao Ai franziu a testa e disse: o que você quer dizer? Li Zi respondeu: o motivo dos demônios e raça divina invadirem o continente Ark é diferente. A raça divina quer escravizar as pessoas do continente. Irmão mais velho Ai já deve saber que a raça divina quer mais poder da fé para aquele cultivador imortal. E pelo que parece, seu ódio para com o continente Ark é profundo. Eu temo que eles não vão deixar as pessoas do continente Ark irem tão fácil. Por outro lado, os demônios querem a terra do continente Ark. Eles querem um lugar melhor, então eles precisam lidar com os moradores do continente Ark. No entanto, se nós fornecermos um bom lugar para eles, então eles não parariam sua invasão? Quando ele ouviu Li Zi, Zhao Ai não pode deixar de encarar. O que Li Zi queria dizer era fazer os demônios migrarem para o espaço. Isso era possível. Zhao Ai olhou nos olhos de Li Zi e disse: como vamos fazer isso? Li Zi sorriu e disse: nós precisamos procurar por uma oportunidade. Vencer os demônios imediatamente não é bom. Eu acho que devemos esperar por algum tempo e então golpear os demônios com um ataque doloroso antes de vencê-los. Quanto à raça divina, eles já são seguidores devotos do cultivador imortal. Seria impossível fazer eles trocarem de lado. Zhao Ai bufou friamente e disse: não importa se nós podemos vencê-los ou não. Os fantasmas das pessoas da dinastia das ondas do oceano não permitiriam isso. De qualquer forma, nós precisamos nos preparar para uma luta. Ainda existe o submundo. As circunstâncias relacionadas àquele lugar são vastamente diferentes comparadas aos demônios e raça divina. O que faremos sobre eles? Li Zi sorriu e disse: nós lidaremos com eles também. Irmão mais velho Ai, você esqueceu? Quando se trata de mão de obra, as criaturas do submundo são nossa fonte número 1. Mais tarde, nós podemos conseguir reforços deles. Zhao Ai riu e respondeu: tudo bem, nós vamos cuidar disso. Mais tarde, o submundo nos forneceria muitas tropas. Desde que ele recebeu as pessoas do continente Ark no espaço, pode-se dizer que Zhao Ai estava extremamente confiante. Sem nada segurando seus tornozelos, ele agora podia fazer o que quisesse. Dragão retornando ao mar, tigre retornando à montanha, esse era o humor de Zhao Ai agora. Ele não estava com medo de que ele não pudesse lidar com os demônios e raça divina. Se isso acontecer, então ele poderia apenas se esconder dentro do espaço e lentamente desenvolver sua força. Dessa maneira, mesmo se ele não pudesse vencê-los, ele ainda poderia lhes causar grandes dores de cabeça. Era nisso que Zhao Ai era bom. Enquanto Zhao Ai estava relaxado, os demônios e raça divina estavam atualmente ansiosos. Isso era porque seus reforços estavam vindo. Nem precisa dizer, os reforços dos demônios eram liderados pessoalmente pelo grande rei demônio, um exército de 50 milhões com 1 milhão de nível Deus.
Embora isso possa parecer inferior comparado à raça divina, sua força de luta atual não pode ser subestimada. Os reforços da raça divina também eram bastante especiais, pois vieram de 3 grupos. Haviam as elites vindas dos bárbaros e da raça Pégaso ao lado, e por último, os reforços vindos dos próprios touros divinos. Ao todo, seu número atingiu um atordoante 40 milhões de tropas. Naturalmente, essas pessoas ainda precisavam chegar no continente. No entanto, notícias de sua chegada vieram. 3 dias depois, eles chegariam. Zhao Ai não sabia sobre isso, mas ela não precisava saber. A esta altura, ele estava raspando a paisagem do continente Ark. Tudo que era útil foi coletado pelo espaço. Ele enviou mortos-vivos para escavar qualquer coisa útil. Cada minério foi enviado para o espaço. Além da terra firme, o mar sem fim também estava fornecendo materiais para o espaço. Para Zhao Ai, isso era indispensável. Eles não poderiam ser desperdiçados. Isso não queria dizer que Zhao Ai estava com medo de que ele não fosse capaz de vencer os demônios e a raça divina. Pelo contrário, Zhao Ai acreditava que ele os expulsaria no futuro. Ele apenas sabia que levaria um longo tempo. E quando essa hora chegasse, ele precisaria se certificar de que os demônios e a raça divina partissem o mais enfraquecido possível. Os demônios e a raça divina não eram idiotas. Uma vez que eles ocuparem o continente, eles com certeza vasculhariam o lugar pelos recursos, assim como Zhao Ai estava fazendo. Naquele momento, o continente Ark certamente seria devastado. Portanto, Zhao Ai também podia fazer isso. Zhao Ai sabia que o tempo não esperaria por ele, mas isso é irrelevante. Neste ponto, ele já tinha retirado todas as unidades de cavalaria do Império Buda. Os únicos restantes no continente eram os ocupados mortos-vivos mineiros. Os demônios e a raça divina também notaram a falta de movimentos do Império Buda. Logo, eles descobriram que as tropas de guarnição da cidade Margem Superior e cidade Sol Nascente tinham desaparecido. Entretanto, eles ainda não ousaram caminhar na direção do Império Buda. Seu erro anterior ainda estava claro em suas mentes. 3 dias passaram num piscar de olhos. Zhao Ai sentou dentro do espaço como de costume, olhando para o monitor. Naturalmente, ele estava olhando para o estado dos demônios e a raça divina. Embora Zhao Ai não estivesse ciente dos reforços, as conversas dos 2 campos previram a chegada. Por causa disso, Zhao Ai estava prestando muita atenção nos 2 acampamentos. Enquanto Zhao Ai estava olhando nos 2 acampamentos, ele também estava observando os goblins que estavam trabalhando nos campos. Pode-se ver que a força desses goblins era ótima. Comparado aos humanos, eles podem ser tão fortes quanto uma mulher comum. Mas mesmo assim, eles ainda continuaram fazendo seu trabalho sem descansar. Zhao Ai sabia que isso não era porque os goblins não queriam parar, eles simplesmente não ousavam. Diante de seus próprios olhos, Zhao Ai viu goblins sendo mortos apenas porque eles tentaram descansar. Após ver essa cena, Zhao Ai teve um novo entendimento sobre a crueldade da raça divina. Para uma raça que adorava uma deidade, eles eram mais nojentos de se olhar que os demônios. Zhao Ai sentiu pena desses goblins. Ele sabia que se esses goblins fossem permitidos se desenvolver, então eles teriam desenvolvido uma civilização mecânica e mágica. Era uma pena que a raça divina tenha apagado esse potencial. Enquanto Zhao Ai estava suspirando com pesar, Kaie de repente disse: "Jovem mestre, existe uma comoção no acampamento demoníaco. Seus reforços chegaram." Zhao Ai ofegou antes de mudar a imagem do monitor para o acampamento demoníaco. Na sua outra fenda espacial estavam largas quantidades de demônios. Além disso, seus números estavam aumentando constantemente. Quando ele viu o exército demoníaco, Zhao Ai não pôde deixar de franzir a testa. Ele descobriu algumas diferenças entre esse exército e aqueles que vieram antes deles. Embora os demônios no passado não fossem fracos, e seu treinamento fosse muito bom, eles estavam faltando algo quando comparados com os reforços. Ki de morte. Ki de morte, não aura assassina. Enquanto você matar pessoas, então seu corpo emitirá uma aura assassina. Se você matar uma pessoa comum, então você conseguirá uma aura assassina. Matar grandes quantidades de bestas mágicas lhe daria uma aura assassina também. Entretanto, esse Ki de morte era uma versão evoluída da aura assassina. Se alguém não tivesse matado pelo menos 1000 pessoas, então seria impossível para este alguém ganhar Ki de morte.
Esse que de morte era na verdade um estado de desconsiderar a diferença entre a vida e a morte. Pessoas com que de morte lutam como se fossem mortos-vivos. Eles não estavam em um estado de lavagem cerebral ou em uma condição de controle mental. Essas pessoas apenas mataram tantas pessoas que desconsideram a vida por completo. Eles pararam de se importar sobre o quanto mataram e até pararam de se importar com sua própria vida. O que fez Zawai franzir a testa era que cada pessoa neste exército tinha que de morte. Em outras palavras, esse exército tinha atravessado montanhas de corpos e mares de sangue. Mesmo se eles enfrentassem pessoas com nível maior que o deles, havia uma alta probabilidade desses demônios serem capazes de vencer. Esse exército tinha uma armadura corporal preta completa. Suas armas eram lanças negras. Eles pareciam com um exército qualquer, mas Zawai reconheceu que se essas pessoas enfrentassem a raça divina, então a raça divina não teria escolha além do recuo. Zawai observou com cuidado o exército de reforço. Lote após lote saiu constantemente da fenda espacial. Milhões após milhões do exército que de morte apareceram. Era uma visão aterrorizante. Embora Zawai não estivesse mais preocupado com o continente Ark, ele ainda não conseguiu evitar de limpar uma gota de suor frio. Ele não conseguia imaginar como eles se defenderiam se o continente Ark não migrasse para o espaço. Para não dizer o exército do continente, mesmo os mortos-vivos de Zawai acharia difícil enfrentar esse tipo de inimigo. Zawai também descobriu que depois que esse exército chegou, aqueles demônios fazendo construção estavam olhando para eles com olhos de admiração. Embora o exército que de morte estivesse parado como estátuas, os outros demônios não puderam deixar de olhar para eles com olhos de adoração. Zawai acreditava que esse exército certamente era uma unidade extraordinária no reino demoníaco. Neste momento, uma enorme besta mágica de repente apareceu da fenda espacial. Essa enorme besta mágica parecia com um elefante. Tinha uma grande orelha parecida com um leque e duas longas presas de marfim. Contudo, o que tornou esse animal diferente era um chifre no topo de sua cabeça. Além disso, sua pele era parecida com uma armadura de metal. Pela sua aparência, pode-se ver quão dura sua pele era. As quatro pernas do elefante eram como quatro pilares robustos. Sua cauda era muito longa e a ponta era na forma de uma flecha, como a cauda de um diabo. A flecha estava se movimentando como se tivesse vida própria. Viver em outro mundo. Capítulo 798. Quando essa besta mágica saiu da fenda espacial, ela de repente soltou um rugido de tremer o mundo. Sua aura imponente só pode ser descrita como aterrorizante. Neste momento, um chicote preto intenso saiu da fenda espacial. Uop! Atingiu as costas da besta mágica. A besta mágica, uma vez imponente, imediatamente se acalmou depois de ser atingida pelo chicote. Parecia se tornar um cachorrinho intimidado enquanto balançava suas orelhas e se comportava. Embora essa besta mágica fosse enorme, estava realmente voando no céu. E pela sua aparência, não era uma besta mágica do nono nível, mas sim claramente era do nível Deus. Junto com a besta mágica estavam vários do seu tipo. Amarrado em seus corpos estavam correntes de ferro, aparentemente arrastando algo. Essas bestas mágicas não eram rápidas, mas elas eventualmente saíram da fenda espacial. Depois que a coisa que eles estavam arrastando foi vista, Zawai não pode deixar de encarar. Parecia com uma carruagem na forma da cabeça de um enorme demônio. A carruagem em forma de cabeça parecia exatamente com a cabeça de um demônio. Dois chifres curvados, dois olhos vermelhos sangue, e longas presas que saiam de sua boca. Embora fosse uma carruagem, não havia rodas nela. Era uma cabeça voando no céu, não havia necessidade de rodas. Para ser honesto, parecia mais com uma casa voadora que uma carruagem. Essa cabeça voadora estava a mais de 10 metros de altura e parecia ser muito espaçosa. Quando Zawai olhou para a carruagem, os olhos do demônio eram na verdade duas gemas vermelhas. Na boca da cabeça do demônio estava sentado um homem alto. Ele usava armadura negra que bloqueava seu rosto. Ele estava sentado ali como se fosse uma estátua de ferro. Na sua mão estava um chicote preto, o mesmo chicote usado para silenciar a grande besta mágica. A grande carruagem puxada por 5 bestas mágicas parecidas com um elefante lentamente saiu da fenda espacial e parou bem na frente do abismo demoníaco. Estranhamente, mesmo depois da besta mágica ter parado, a carruagem ainda continuou flutuando ali. Neste momento,
A carruagem dragão negro parou ao lado da carruagem voadora. Próximo à carruagem dragão negro estava um largo grupo de especialistas de nível Deus. Quando a carruagem dragão negro parou, o rei demônio dragão se levantou-se seu assento antes de fazer um alto cumprimento. Bem-vindo, meu rei. E assim que sua voz caiu, os níveis Deus o seguiram dando seus cumprimentos também. Bem-vindo, meu rei. Depois disso, todos os demônios no abismo demoníaco se ajoelharam simultaneamente e disseram: Bem-vindo, meu rei. Depois que os cumprimentos desapareceram no ar, a boca da carruagem cabeça de demônio começou a se abrir. Então o demônio viu saiu da boca. O demônio não era muito alto e parecia com um demônio qualquer. Ele usava uma veste preta e tinha algumas rugas em seu rosto, como um velho demônio viu. Contudo, a aura imponente que emanava desta pessoa era muito atordoante. Ele ficou ali parado, mas podia se sentir como se estivesse vendo uma montanha, algo que poderia durar para sempre, algo que nunca seria derrubado. A presença do grande rei demônio era estrondosa. Quando Zhao Ai viu isso, ele não pode deixar de sorrir levemente antes de dizer: ele parece ser muito forte. Parece que eu vou conhecê-lo logo. A voz de Cair veio: Jovem mestre, esse é o grande rei demônio do reino demoníaco. Em seus mais de 1000 anos de vida, seu prestígio no reino demoníaco é incomparável a qualquer um. Ninguém sabe quão forte ele realmente é, pois ele nunca fez um movimento por várias centenas de anos. A carruagem que ele usa é chamada carruagem de guerra do demônio. É uma carruagem flutuante feita inteiramente de um tipo especial de ferro. Além disso, várias formações mágicas foram instaladas na carruagem quando foi construída. Essas formações não só podem fazer o passageiro se sentir confortável, também permite a carruagem ser usada em uma luta. Essa carruagem pode se unir com o domínio do grande rei demônio, se tornando uma arma de domínio. Seu poder é muito dominador. Zhao Ai perguntou: arma de domínio? O que é isso? Cair respondeu: pelo que eu ouvi, armas de domínio são armas que um domínio de um nível Deus pode usar. Assim como o jovem mestre, seu domínio pode se transformar em qualquer coisa que você quiser. E depois que seu domínio puder se transformar na forma humana, ela poderá usar uma arma por conta própria. Quando outros níveis Deus ficam fortes, seus domínios incorporariam grandes versões de si próprio. Neste caso, seria impossível para esses domínios usarem armas convencionais. Portanto, essas pessoas fariam armas que seriam usadas especificamente atracado com este domínio. E existem materiais no universo que permitem que tais armas sejam feitas, e essas armas seriam chamadas armas de domínio. Essas armas são mais formidáveis comparado a armas comuns. Além disso, elas permitem que o domínio da pessoa exiba mais do que seu poder normal. Essas armas são tesouros incrivelmente valiosos. Zhao Ai assentiu. Essa foi a primeira vez que ele ouviu sobre essas armas de domínio. Para ser honesto, ele não pensou sobre domínios terem armas antes. Neste momento, o grande rei demônio falou. Ele olhou para o rei demônio dragão e os outros antes de assentir. Muito bom, você tem feito um ótimo trabalho. Demônio dragão, venha comigo. Quanto aos outros, voltem para o que estavam fazendo. Então ele se virou e voltou para sua carruagem de guerra do demônio. A ação deste velho demônio só pode ser descrita como serena, mas para todos os demônios era como deveria ser. Especialmente aqueles que seguiam o rei demônio dragão, todos eles estavam sorrindo. Mesmo se o grande rei demônio falasse palavras de aprovação para eles, dizendo que eles fizeram um bom trabalho, eles ainda sentiram seus ossos ficarem mais leves. Esses demônios sabiam que o grande rei demônio não fazia piadas, e pior ainda sarcasmo. Se ele disse que eles fizeram bem, então o grande rei demônio realmente elogiou seu trabalho, sem significados ocultos. Ser capaz de obter um elogio do grande rei demônio era um enorme aumento de moral para esses demônios. O rei demônio dragão assentiu antes de sair da sua carruagem dragão negro e entrou na carruagem do grande rei demônio. Enquanto ele fazia isso, ele foi encontrado com olhares invejosos dos outros demônios. Aqueles que podem entrar na carruagem do grande rei demônio pode ser contado com uma mão, e o rei demônio dragão era uma dessas pessoas. Essa não foi a primeira vez que o rei demônio dragão entrou na carruagem, mas quando ele entrou pela primeira vez, ele não pode deixar de exclamar em surpresa. Uma pessoa seria recebida com um saguão de 100 metros quadrados após entrar. Espalhado pelo saguão estava um carpete grosso. No meio dele havia uma mesa e uma mesa menor que tinha copos e potes.
Na mesa estavam pequenos pratos com pratos normais também. O grande rei demônio sentou no lado da mesa, colocando licor nos copos. O rei demônio dragão lentamente sentou no lado oposto antes de se curvar para o grande rei demônio e disse: Vossa Majestade, eu desapontei você. O grande rei demônio abaixou o pote de licor, ele acenou sua mão e disse: Você não me desapontou. Me diga como foi a luta. Você só falhou porque seu inimigo é muito forte. Eu não posso culpar você por isso. Aqui, junte-se a mim na bebida. O rei demônio dragão pegou o copo respeitosamente enquanto ele acompanhava o grande rei demônio em beber o licor. Depois de abaixar os copos, ele pegou o pote de licor e despejou no copo do grande rei demônio. O grande rei demônio não pegou o copo, ele olhou para o rei demônio dragão e disse: Então qual é o problema com Zhao Ai? Ele é realmente tão forte. O rei demônio dragão assentiu e disse: Forte, muito forte. Além de você, Vossa Majestade, eu nunca vi alguém tão forte quanto ele. Eu não sou seu par. O grande rei demônio assentiu e disse: Parece que essa pessoa é muito problemática. Certo, qual é o problema com seu exército de mortos-vivos? Me diga. O rei demônio dragão assentiu: Eu não sei porquê, mas Aue tem muitos mortos-vivos fortes. Seus mortos-vivos comuns tinham a força do 9º nível. E se um especialista de nível Deus morre e se transforma em morto-vivo, eles reteriam sua força de nível Deus. Além disso, Zhao Ai tinha várias dezenas de milhões de mortos-vivos fortes. O grande rei demônio franziu suas sobrancelhas e disse: Esse Zhao Ai é formidável. E você disse que ele derrotou a raça divina? O rei demônio dragão assentiu: Desde que a raça divina desceu, nós temos enviado pessoas para monitorar seu avanço. Uma vez que eles partiram, nós despacharíamos nossas tropas. No passado, quando ouvimos que a raça divina tinha partido, nós enviamos nossas tropas adiante também. Mas eu não esperava que o continente Arco seria tão formidável em métodos de assédio. Suas montarias eram muito rápidas, nem mesmo níveis Deus podem ultrapassá-los. Por causa disso, cada passo nosso foi feito com uma marcha excruciante. Depois de falar até aqui, o rei demônio dragão parou e olhou para o grande rei demônio. O grande rei demônio acenou com sua mão, pegou seu copo e bebeu. Então o rei demônio dragão continuou: Embora fôssemos arrastados para trás, eu pensei que seria difícil para Zhao Ai derrotar a raça divina. Então eu pensei que se recuássemos desta vez sob seus ataques constantes, nós acabaríamos dando a maior parte dos benefícios para a raça divina. Por causa disso, eu decidi continuar em frente enquanto capturava cidades pelo caminho. No entanto, eu não esperava que Zhao Ai realmente repeliria o avanço da raça divina. Depois disso, ele levou seu exército de mortos-vivos para fazer um forte assalto aos nossos números. Isso nos fez perder muitos homens. Junto com seus mortos-vivos, Zhao Ai também tinha mosquitos diabólicos para nos assediar. Os mosquitos são fortes, e seus números são enormes também. Eles são muito difíceis de lidar. O grande rei demônio assentiu e disse: Este Zhao Ai é a pessoa mais formidável do continente Ark desde sua existência. Para ele ter a força de bloquear os demônios e a raça divina. Bom, essa pessoa já é um herói. O rei demônio dragão olhou para o grande rei demônio antes de dizer: Vossa Majestade, eu recebi uma informação adicional nos últimos dias. Por favor, dê uma olhada. Então ele tirou o pergaminho de pele de besta e colocou na mesa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.